Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse o apoia.c/darkospodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. A Espreita, por Phantom Oliveira. Eu quero deixar isso registrado aqui. Eu não tô nem aí se vão acreditar em mim ou não. Quem me conhece sabe que eu tô falando sério. A questão é que eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos dias. Ou melhor dizendo, nas próximas noites. Eu vou contar o que tá acontecendo. E talvez você que tá escutando isso entenda o porquê. Porquê de eu achar necessário registrar isso? Pois, se você tá ouvindo isso, bom, acho que deu ruim pra mim. Uma coisa vem ocorrendo comigo. Não é de hoje. Já faz alguns dias. Só pra situar vocês. Eu moro sozinho numa casa que fica a uns 25 minutos da região mais urbanizada. Não chega a ser uma chácara ou um sítio. É só uma casinha bacana e confortável numa região mais tranquila, com uma área florestal perto. Quando começou, eu primeiro não conseguia dormir direito. Eu ficava acordando no meio da noite. E não era vontade de ir no banheiro, não era barulho. Era uma sensação, um desconforto. Era ruim. Isso eu posso dizer. Eu me esforçava um pouco para tentar voltar a dormir depois. Conseguia. Mas era um sono sem qualidade. Depois do segundo dia, eu passei a acordar cansado, indisposto. Essa sensação começou a se manifestar durante o dia também e eu passei a ficar cuidando das janelas. Volta e meia, eu me pegava olhando para fora, para aquela região de mata fechada perto da minha casa. Era como se alguma coisa dentro de mim quisesse me avisar que tinha algo me espreitando a partir de lá. Alguma coisa escondida naquela mata, observando minha casa, observando a mim. Na noite do terceiro dia, eu acordei de madrugada. Mesma sensação. Eu olhei no meu relógio e eram 2h27 da madrugada. Eu ouvi algo se mexendo do lado de fora da casa. Eu não tenho cachorro. Eu não curto muito ter bicho de estimação. Era só eu ali. Mas naquela noite tinha outra coisa. Eu ouvi como se fossem passos abafados perto da janela do meu quarto. Abafados e lentos. Como se o que quer que fosse estivesse tentando não fazer barulho. E isso me deixou meio assustado. Eu me levantei, caminhei até a janela e abri um pouco uma das cortinas. Dei uma boa olhada lá fora. Tinha lua no céu, então dava para ver relativamente bem. Mas eu não vi nada que pudesse estar causando aqueles barulhos. Só que teve um momento em que eu olhei na direção do começo da mata e eu vi 2 pontinhos brilhantes que sumiram no segundo seguinte. Olha, aquilo pareciam olhos. Eu me assustei quando vi. Por pelo menos uns 2 minutos eu fiquei encarando aquela parte da mata.
tentando ver aquilo de novo, mas nada. Aí eu fechei a cortina, voltei para a cama, me deitei e tentei voltar a dormir. Eu custei a pegar no sono de novo. No quarto dia, eu passei o dia todo cansado, sem ânimo para nada. Eu tive sonhos ruins na noite passada. Eu não me sentia bem na minha própria casa. O ar, ele passou a ficar pesado e eu cismava com aquela mata. Eu coloquei na minha cabeça que tinha algo lá. Depois do que eu vi, o que eu achei ter visto de madrugada, para mim tinha alguma coisa ali. E não era coisa boa. Eu dei uma saída durante a tarde. Eu fui no mercado, dei uma passada na cidade para dar uma esparecida, me distraí. E funcionou até. Eu me senti bem. Mas foi eu chegar em casa, ao anoitecer, que aquela sensação ruim voltou com tudo. Eu não tinha nem descido do carro ainda. E já voltei a me sentir estranho. Eu me senti sendo observado. Um calafrio subiu pela minha espinha. Medo. Medo de estar ali fora, vulnerável, como se tivesse um predador pronto para me dar o bote. Eu saí do carro apressado, peguei as compras no porta-malas e corri para dentro de casa. Tranquei tudo, porta e janelas, e por várias vezes depois disso eu dava uma espiada no lado de fora, naquela mata fechada. Tinha alguma coisa lá. Eu não estava conseguindo ver nada, mas tinha. Quando chegou a hora de dormir, antes de me deitar, eu conferi se tinha trancado tudo mesmo. E sim, tinha trancado tudo. Fui para a cama e me deitei. Quinto dia. Dessa vez não teve barulho, eu não acordei de madrugada, dormi a noite inteira. Só que foi um sono pobre, carregado de sonhos ruins. Eu tive pesadelos terríveis. Mas aconteceu uma coisa pior, que me deixou apavorado. No momento que eu me levantei, eu senti uma dor bem incômoda na minha perna. Quando eu tirei a coberta de cima para ver, sangue. Tinha sangue na perna da calça do meu pijama, na panturrilha. Eu fiquei meio sem reação quando eu vi aquilo, incrédulo. Quando eu subi a barra da calça, a minha perna estava arranhada. 4 arranhões, grandes. Eram superficiais. Só que eu realmente não sabia o que pensar no momento. Eu só tinha pavor e dúvida. Eu me certifiquei de trancar a casa inteira. O que diabos tinha entrado na minha casa e me arranhado daquele jeito? Tirando a dúvida óbvia de que alguma coisa entrou na minha casa mesmo tendo trancado tudo, a minha outra dúvida era que tipo de animal deixaria um arranhão daquele tamanho e por quê? Eu chamei a polícia na hora. Eu estava muito assustado e acho que quem me atendeu percebeu isso pela chamada. Não demorou muito e chegou uma viatura. Eu contei tudo o que tinha acontecido. Depois de pegar meu depoimento, os policiais que vieram, que eram 2, eles fizeram um pente fino no meu terreno e inclusive entraram na mata onde eu disse ter visto algo como um par de olhos. Eles checaram tudo em volta da minha casa, tudo. E fiquei frustrado quando disseram que não tinha encontrado nada suspeito ou fora do comum. Sério que não tinha nada? Pegadas, marcas, nada. A polícia me informou que iria registrar o ocorrido e me disse para acioná-los se qualquer coisa fora do comum acontecesse. Ok, então. Depois que eles foram embora, eu me senti péssimo. Ter a polícia ali me deu um pouco de segurança, mas acabou quando eles se retiraram.
Eu passei o dia todo tomado pelo medo, receio, sensação de vulnerabilidade. Eu praticamente transformei aquela entrada da floresta num posto a ser vigiado. Eu não parava de olhar para lá. E o que quer que estivesse lá, me fazendo me sentir assim, entrou na minha casa, sabe-se lá como, e me atacou. Isso não fazia sentido. Aquilo tudo estava me deixando paranoico. Chega a hora de dormir. Tranquei tudo. Me dei o trabalho de conferir de novo cada cadeado e fechadura. Antes de me deitar, eu fui até a cozinha e peguei a maior faca que eu achei na gaveta. Alguma coisa me dizia que essa noite a coisa ia piorar. Ao mesmo tempo que eu estava apavorado, eu estava com raiva por aquilo estar acontecendo, por ter minha casa invadida e algo ter me atacado na covardia. E essa mesma coisa está me deixando louco, acabando com o meu psicológico. Isso me encheu de ódio. Eu não sabia o que era, mas estava certo de que voltaria. E eu estaria esperando. Me deitei e mantive a faca comigo o tempo todo. Minha ideia era ficar acordado, atento a qualquer som ou qualquer vulto, sombra. Aquilo não ia me pegar desprevenido de novo. Passou-se 1 hora, 2 horas, 3 e nada. O sono começou a tomar conta. Eu tentei resistir, mas acabei adormecendo, vencido pela exaustão. Acordo. Sensação ruim fazendo calafrios me atravessarem de cima a baixo. Olho para a janela, nada. Olho na direção da porta. Congelo. O medo me travou. Pavor e descrença iam contra o que estava diante dos meus olhos. Ele estava sentado no pé da minha cama, imóvel, de costas para mim. A aparência daquela coisa gerava completa confusão. Ela parecia ter o corpo todo retorcido, como se vários dos seus ossos estivessem fora do lugar. Era magro e tinha um aspecto que parecia até doente. Os braços tortos eram compridos e parecia que as mãos descansavam sobre suas pernas. Dado o momento, acho que ele percebeu que eu acordei. Aquilo se virou para me encarar. Eu não achava que eu podia sentir mais pavor do que eu já estava sentindo, até aquilo se virar para mim. Os olhos dele eram escuros, 2 órbitas pretas. Só que, ao mesmo tempo, eles pareciam brilhar. 2 pontinhos brancos no escuro, como se fosse o olho de um gato de noite. Ali eu tive certeza. Era a coisa que vi na noite do 3º dia. Era ele me espreitando esse tempo todo, me fazendo enlouquecer e me sentir um alvo dentro da minha própria casa. A boca daquela coisa era como um rasgo na cara dela, com alguns poucos dentes pontiagudos. Era uma visão do inferno. Eu queria muito pegar a faca que estava caída do meu lado embaixo da coberta. Só que eu estava totalmente paralisado. Eu não conseguia mover um dedo. A coisa se levantou e, enquanto fazia isso, não parava de me encarar. Quando ela ficou de pé, com o corpo todo torto, retorcido, os seus braços magros e compridos, eles penderam dos lados do seu corpo, e eu pude notar que no fim de cada braço tinha uma mão escura e com garras grandes e aparentemente afiadas. Um olhar mais analítico o colocou com toda certeza como o responsável pelo arranhão na minha perna noite passada. Ele andou, ou melhor, cambaleou rapidamente até ficar bem diante de mim, de pé, a meio metro do meu rosto.
eu desmaiei. E os olhos brilhantes daquela figura demoníaca foram a última coisa que eu vi. Hoje é o 6º dia. Eu saí de casa assim que acordei pela manhã. Nem preciso dizer que o meu sono foi uma merda. Eu dirigi por mais ou menos umas 2 horas. Eu tô numa praça de alimentação. Tá cheio de gente aqui. Faz eu me sentir menos atormentado. Eu tô decidido a não voltar pra casa hoje. Eu não quero voltar lá, eu vou passar a noite no motel. Essa última meia hora eu passei pesquisando, com base no que eu vi pela coisa que tá me assombrando. O que eu achei foi o que me fez querer registrar essa história. Chamam ele de The Rake. Ninguém sabe a origem dessa criatura, só que existem casos de contato com ele em várias partes do mundo e em várias épocas diferentes. O que me faz pensar que pode não haver só um. Essa coisa escolhe uma pessoa e nos dias seguintes transforma a vida dela num inferno. No começo ela observa, fica à espreita e a cada noite que passa ela se aproxima, entra na cabeça de quem ele escolheu e faz essa pessoa ter sensações terríveis, perturba os sonhos, suga a energia. Depois de algumas noites, essa coisa vai fazer algum tipo de contato. No meu caso, ela me feriu, me marcou. Eu realmente não sei o que vai acontecer comigo, mas temo pelo pior, pois, pelo que consta nos relatos, o que virá para a pessoa escolhida pelas mãos do The Rake depois que ele decide se mostrar é a morte.